partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Quanto ao futuro, não se trata de prevê-lo, mas de torná-lo possível. Essa frase é de Antonin Saint-Exupéry. Olha aí, hoje eu venho com quase Pequeno Príncipe aí pra gente. E quando a gente pensa nas missões, quase sempre olhamos aí para um passado extraordinário. Um legado construído aí há séculos e que ainda hoje desperta admiração pela sua riqueza histórica, cultural e humana. Mas celebrar os 400 anos das missões também significa fazer uma pergunta bem importante. Que histórias estamos criando agora para que as próximas gerações tenham orgulho de contar? A gente vive num tempo em que a memória também se preserva pelas imagens. Filmes, documentários e séries não apenas registram acontecimentos. Eles projetam identidades, movimentam economias, fortalecem o turismo e apresentam territórios ao mundo. Talvez tenha chegado o momento de que as missões deixarem de ser apenas um cenário da própria história para se tornarem protagonistas dela. Mais do que produzir filmes, o audiovisual movimenta a economia, gera oportunidades, fortalece o turismo, valoriza a nossa cultura e ajuda uma região a construir sua identidade diante do mundo. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza Movimento Rio Grande, Sicredi é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo, começa agora o Cafezinho Missioneiro. Programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre como o audiovisual pode preservar aí a nossa memória, fortalecer a nossa identidade regional e abrir novos caminhos para o desenvolvimento das missões. E para essa conversa eu estou recebendo hoje o produtor cultural e audiovisual Hilber Lima. Hilber, seja muito bem-vindo ao Cafezinho de novo, né? De novo, né, Dani? Que beleza. Oh, que legal. Mas aquela outra vez a gente falou, não falamos tanto, né? Eu amo quando o Zé Roberto vem, mas o Zé, de fato, ele é uma pessoa com muitas palavras, né? Que muitas não tem como, falas, né? É muito conhecimento naquela cabeça, né? Aquela tava olhando um vídeo dele hoje de manhã, ele tava numa viagem, né? Ele tá em Brasília, eu acho. E eu disse que beleza a gente ter bons representantes, né? Que estão levando aí, o Zé tem muita propriedade nisso. Mas então, aquele dia que o Zé tava aqui, a gente quase não conseguiu falar do audiovisual, né? Falamos de várias coisas, enfim. A gente falou sobre o posicionamento estratégico de imagem para Santo Ângelo, deu uma pincelada ali sobre as questões de alguns projetos que tem aqui na região, né? Então foi mais por aí. Isso, hoje a gente quer aprofundar um pouquinho, porque assim, quando a gente fala de produção audiovisual nas missões, né? A gente não tá falando só de fazer filmes, né? É uma coisa muito maior, né, Hilber? Então eu acho que eu quero começar com essa reflexão, assim, do que a gente está falando exatamente, né? Quando a gente fala de produzir audiovisual nas missões. O audiovisual, na verdade, antigamente a gente tinha a produção cinematográfica, né? O cinema e tudo mais. Sim. Aí depois o audiovisual acabou se tornando o que ele é hoje, né? Hoje o audiovisual é gigantesco, né? Então ele tá em tudo e aí, com as redes sociais, né? Acabou se tornando ainda maior, né? É verdade. Antigamente a gente não estaria fazendo esse podcast que a gente está fazendo agora, né? Sim. Aqui na transmissão pra rádio também, se não fosse o poder do audiovisual. Sim. E o audiovisual ele tem um poder gigantesco porque é uma ferramenta de comunicação, né? Ele é poderosíssima. E o cinema entra, então, com a parte da narrativa, né? Então, a parte de conectar a emoção e tudo mais. Então, o audiovisual hoje, ele é usado tanto, na verdade, para qualquer pessoa, né? Desde que seja uma marca, uma empresa, um negócio, ou até mesmo individualmente, para divulgar, enfim, comunicar. E principalmente aqui na região dos 400 anos, comunicar a nossa história, a nossa vivência, as coisas daqui, né? A gente falava um pouco sobre, vamos falar inclusive no terceiro bloco, né, deste legado, porque assim, se a gente for olhar dos 400 anos para cá, a gente tem muito mais o que? A gente tem livros, né, tem pesquisa bastante, né, tem todos os registros históricos, enfim. Mas o que muda, né, para os próximos aí, né?
400 anos, quando a gente começa a produzir, né, e contar nossas próprias histórias e deixar mais esse registro também, de que forma que tu acha que isso impacta na sociedade? Eu acho que, no meu ponto de vista, né, a gente vem criando aí um movimento cinematográfico, né? Sim. Por isso que a gente conversou aquela vez passada que a gente veio aqui, né? Isso. Eu acho que, por que se tornou, então, um movimento cinematográfico? Por que a gente aborda como um movimento cinematográfico? Porque eu acho que se a gente quer contar a nossa história, sabe? A gente não tem que esperar que as pessoas de fora venham e contem a nossa história, entendeu? Eu acho que a gente tem que se levantar da cadeira e colocar o nosso rosto na frente. Até, por exemplo, eu confesso para vocês que eu não me via 5 anos, 4 anos atrás aqui falando contigo, por exemplo, nesse podcast. Sim. Isso aí não estava nas minhas metas e nem hoje tá. O único objetivo que eu venho aqui para falar e conversar um pouco é justamente porque se eu não venho aqui e falo com você sobre isso, ninguém vai vir aqui falar, entendeu? Uhum. E é muito importante que a gente dialogue, fale e converse sobre isso. Então isso é Claro. importante. Então é por aí, sabe? Então a gente vem desenvolvendo então um movimento cinematográfico. E por que é movimento? Porque é da união dos próprios artistas, de próprias pessoas que trabalham no audiovisual, seja ali na parte de produção executiva, seja na parte educacional, seja na parte de produção dos filmes, do projeto audiovisual que seja, né? E resolveu então se juntar. Então, acho que isso que é importante, sabe, desse movimento. É a união dessas pessoas em prol de um objetivo maior, que é, sim, contar as narrativas, as histórias das missões e ver essas histórias, enfim, em telas de filme, cinema e tudo mais, sabe? Sim. E não ficar dependente muito, sabe? O que eu vejo muito, até às vezes as pessoas comentam, né? Por exemplo, vamos esperar que o fulano de tal venha, sabe? E faça. Sim. Mas, na verdade, é melhor a gente fazer mesmo, né? Sem do dúvida. que ficar esperando que o pessoal venha de fora fazer uma coisa que eu acho que, na verdade, a gente tem que arrumar a nossa casa, sabe? A gente tem que fazer, a gente mesmo tem que se erguer, ir lá, se juntar, se unir forças e fazer. Eu concordo muito contigo, porque eu acho que ninguém melhor do que a gente pra falar sobre a gente, né? Exatamente. Quem melhor nos conhece, né? E aí tu tem muita propriedade pra falar disso, desse movimento, porque tu tem aí a Missões Film Commission, isso, né? Isso, eu sou coordenador da Missões Film Commission. Isso. E também Conta um sou pouquinho. idealizador da Missões Cinema Brasil, né? Exato. Tá. Então eu queria que tu falasse um pouco desse movimento, né? E do quanto que isso representa um passo importante para a região. Porque é bem isso que tu falou. Se tu não tá aqui falando, Hilber, talvez outra pessoa não viesse mesmo, porque a gente vê poucas pessoas fazendo esse movimento, né? Participando desse movimento. E eu acho que a gente tem que levar isso para toda a comunidade, porque daqui a pouco a gente tem alguém que tá ouvindo aí, mas eu não sou do audiovisual. Poxa, daqui a pouco tu é o cara que vai apoiar o audiovisual. Então eu acho que é relevante a gente trazer sempre. E eu queria que tu falasse um pouco então sobre essas duas frentes aí. Eu acho que, só para pontuar o que tu falou ali, eu acho que as pessoas têm que conversar mais sobre isso, sabe? Sem Eu acho dúvida. que a gente precisa mais aqui na região de pessoas, tanto na parte... O cinema hoje, a parte audiovisual tá dentro da cultura, né? E Claro. dentro da cultura a gente tem, agora que tá mais em alta, a parte de economia criativa. Muito. Né? E economia criativa, a gente tem a parte cultural de base, que daí é o teatro, o cinema, o audiovisual, que são as de mídia, né? E aí depois vem outras, por exemplo, uma agência de publicidade, comunicação, também está dentro de economia criativa, mas daí tudo vem das principais, né? Então... São braços, né? São braços, Uhum. mas tudo vem de originário, né, dessas principais. Então eu acho que também falta um pouco para Santo Ângelo pegar essas pessoas que dominam determinados assuntos e elas se jogarem mais, sabe? Hoje a internet, ela vem pra isso, sabe? Tu tem que estar criando conteúdo, tu tem que estar falando mais, apesar que eu não gosto de criar conteúdo nas redes sociais, né? Pode perceber que eu não posto muito. Inclusive, tu pediu pra eu postar aqui, eu não consegui fazer, né? Sim, Mas, sem problema. beleza, vim aqui falar sobre o assunto, mas eu acho que as pessoas de cada área, sabe, de cada setorial da cultura, começar a se destacar mais, sabe, começar a falar. E aí isso acaba virando um movimento, as pessoas começam a conversar e começam a dialogar. Né? Exato. E também começam outras pessoas que não entendem muito a destravar ou quebrar algumas narrativas, sabe? Que geralmente algumas crenças em relacionado à cultura, em relacionado à parte audiovisual, que geralmente as pessoas têm, sabe? Por senso comum, porque não desconhece o assunto, não desconhece Exato, o tema, sabe? Desinformação mesmo, né? Mas se cada um dentro da sua área, do setor cultural ali, começar a falar sobre o assunto e tudo mais, aí as pessoas vão começar a entender, vai começar a dialogar, a gente vai começar a ganhar mais corpo, sabe? Exato.
A Missões Film Commission, né, ela é uma organização público-privada, a gente determina, tá? Ela não é política no sentido de ter algum lado político. E ela também... É a partidária. Isso aí, é a partidária. Porque é um movimento político de alguma forma, né? Quando a gente fala de cultura, exatamente, né? Mas é que às vezes o pessoal confunde, né? A estar atrelado... O político e o partidário. É importante reforçar isso, É importante, A gente não é partidário, né? Sim. Mas é político porque a gente trabalha no nível de gestão pública, claro. auxiliando os gestores públicos com a parte do audiovisual, né? E ele é um movimento, então, formado por 4 coordenadores, tá? Que se juntaram e acabam cuidando dessa parte de coordenação. A gente chama de coordenadores, tá? Porque não tem um principal ali, são coordenadores que fazem o projeto acontecer. E tem como objetivo, a longo prazo, na verdade, a gente já vem fazendo esse projeto há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, e o objetivo é o quê? Atrair produções cinematográficas. E olha só que interessante, no começo lá, a gente não tinha ainda um mapeamento de quantas produções cinematográficas estavam vindo para cá. Hoje a gente já começa, aos poucos, já a entender quantas produções estão vindo. Então, por exemplo, do começo do ano até hoje, a gente já tem mapeado em torno de 4 produções que vieram de fora, porque tem agora os 400 anos das missões, né? Que vieram realizar longa-metragem, por exemplo, aqui na região, sabe? Então, isso que é importante. Então, a partir de agora, conforme mais a gente está se consolidando, e quanto mais os próprios governantes, né, quem na parte de gestão pública começa a entender a importância do projeto, começa a se ganhar mais corpo o projeto e, consecutivamente, contribuir, né, com essa parte social, enfim, e também questão do posicionamento estratégico de imagem da cidade, sabe? Sim. Onde tem uma Missões Film Commission, tem atração de obras cinematográficas, de produções audiovisuais, mas também tem um mapeamento de onde está sendo realizado, o que está sendo realizado, até mesmo fomento. Claro. Hoje eu tenho informações, por exemplo, a gente tem a nível federal a Embratur, né? Sim. A Embratur, que é o Ministério do Turismo, né? E o Ministério do Turismo está, por exemplo, com um edital aberto do que já entrou o audiovisual como uma agenda do governo federal. O governo federal já entendeu o audiovisual como uma indústria. Isso aí foi recentemente, faz uns meses atrás. Desenvolvimento econômico na veia, né? Exatamente, porque tem um mercado gigantesco. Claro. Por exemplo, aqui nós estamos em 4, né? Tem 4. Tem eu e você falando, mais 2 pessoas ali que também fazem parte. Então, o audiovisual ele forma por equipes, né? Exato. Tem várias equipes. Quando a gente fala de audiovisual, tu não consegue fazer sozinho, mas também a gente precisa envolver a produtora, muitas vezes no projeto, outros profissionais envolvidos, o impacto da economia e tudo mais. Então, tem essa questão de atrair, então, essas produções para cá. E também, no meu ponto de vista, a Missões Film Commission ela não fomenta, mas da Missões Film Commission a gente decidiu, né, definiu que é interessante também fomentar produções locais, então contribuir com a produção de filme local. Sim. Tá, isso é uma coisa que na verdade não tem nas outras. Entendi. E a gente é a primeira Film Commission regional a nível Brasil. Então, e tá em Santo Ângelo, entendeu? Então isso é bem importante. Então... Não, eu entendi e fiquei pensando aqui, porque assim... talvez, aí tu falou que existem outras, né, nos estados, né, desculpa, do Brasil. E não sei se, me corrija se eu estiver errada, se essas outros Film Commission existem mais nos grandes centros ou existe em outras cidades de interior, assim como a nossa? Como que é essa característica? Só antes de responder essa tua pergunta, eu vou só concluir a parte da Embratur que eu acabei esquecendo. Que é o seguinte, a Embratur eu falei que estava com o projeto aberto, né? Mas qual que é o objetivo da Embratur? A gente pegar e fazer, por exemplo, um vídeo institucional bonito, por exemplo, da região, fomentar, criar esse material e levar isso, por exemplo, para a Argentina, para o Paraguai, para o Peru, sabe? Existe lá vários países. Então, a Missões Film Commission... Às vezes as pessoas que estão aqui na cidade não vão ver tanto impacto, porque as ações da Film Commission, ela
é fora, entendeu? Porque o turista... É para atrair, né? Exatamente. O turista não tá aqui dentro. O turista daqui de dentro vai para fora. Exato. Então, qual que é o objetivo? A gente, ao longo do tempo, fortalecendo a Missões Film Commission a ponto de participar de editais, por exemplo, da Embratur, ou até mesmo ter mais incentivos ali para fomentar isso, para a gente, por exemplo, uma Argentina da vida, ter alguma ação lá que traz as pessoas para cá, que divulgam para conhecer aqui. Através do quê? De produções audiovisuais, entendeu? Produções audiovisuais e também cinematográficas, sabe? A gente falou no Zé, antes, eu vou deixar em parênteses a pergunta que eu te fiz antes, porque a gente falou no Zé, e o Zé é um grande defensor, né, dessa questão do audiovisual, do marketing aqui para as missões. E porque é assim que a gente conhece muitas partes do mundo que a gente tem vontade de conhecer, né? Exatamente. Com um audiovisual lindo, super atrativo, né? Mas voltando àquela pergunta anterior, por que eu pergunto se isso está restrito a grandes capitais, né? Porque a gente normalmente, quando a gente recebe aqui artistas, né? E as pessoas mais ligadas, profissionais mais ligados à cultura, enfim, arte, sempre trazem esse grande desafio de conseguir fazer cultura e arte no interior. Beleza. Né? E eu queria que tu falasse um pouquinho disso. É mais difícil de fazer, de ter esse espaço para a indústria audiovisual aqui no interior? É difícil, mas tem um pensamento que eu tenho que é o grande problema, porque algumas coisas às vezes acabam não avançando. As pessoas, quando a gente está falando de um projeto desse tamanho, a gente não consegue fazer sozinho. Claro. Então a gente precisa da união de pessoas para fazer. A Missões Film Commission só avançou porque a gente do projeto alinhou um objetivo comum, no caso, ou seja, quando eu fui vendo com o pessoal, todo mundo hoje, os coordenadores têm o mesmo objetivo, então eles têm o mesmo foco. Muitos projetos às vezes acontecem e não funcionam porque muitas pessoas não entendem que para você fazer um projeto desse ou para qualquer tipo de arte, de fato, ele é colaborativo. Então tu depende de uma outra pessoa para fazer. Quando a gente fala, por exemplo, eu tenho um curta-metragem que está em lei de incentivo. Não é o Wilbur lá que vai estar fazendo. É o Wilbur mais uma equipe de profissionais. Vai ter atores, enfim, vai ter uma equipe ali. Porque não se faz sozinho. Claro. Então hoje a gente tem muitas pessoas, no meu pensamento, que acabam pensando individualmente ou para seguir o seu objetivo. Só que a gente está numa realidade aqui do interior que precisa fomentar mais um pouco o mercado, para daí sim chegar e começar a ter essas individualidades maiores, sabe? Claro. Mas hoje, como a gente está no início, né? O momento era de unir. O momento é de unir para poder fortalecer, para poder avançar, né? Tu chegaste a comentar sobre a questão a tua pergunta, né, referente a só fica restrito a grandes centros, né? Na verdade, a gente acabou a gente não inventou a roda, tá? A Missões Film Commission, ela tem fora. Então tem nos Estados Unidos, tem em Porto Alegre, tem em São Paulo, tem em Paris, entendeu? Tem em diversos locais. Grandes centros. Mas também tem, por exemplo, em lugares que não são grandes centros. Por exemplo, Santa Cruz do Sul, se não me engano, tem uma, tá? E tem daí, no caso, a nossa, né? Entendi. E tem uma outra também que eu não lembro o nome agora de fato, mas tem outro local. Pequeno também? Não. É pequeno, né? Não é regional no caso, né? Sim. É da cidade específica. Entendi. Entendeu? Mas a grande questão é essa. A gente tem que fazer, tem que avançar e tem que colaborar. E aí acabou formando a daqui, né? Sim, sim. E assim, que características tu entende, assim, enquanto profissional, né, do audiovisual, que acabam despertando o interesse desses produtores, desses realizadores, para ter uma Film Commission aqui e potencializar isso? É que assim, tu diz por que o pessoal tem interesse na nossa narrativa, no caso. É que assim, a Missões Film Commission, ela vai ter uma parte, né? Ela só vai a parte de gestão, atrai a produção e faz um catálogo. Por exemplo, o produtor o produtor não conhece. Vamos supor que nós vamos gravar em Nova York. Tá. Nós não sabemos nada de Nova York, nós não sabemos as leis de Nova York, nós não sabemos as locações, como que dá para fazer. A gente conhece algumas locações, mas não conhece todas as locações. A gente não consegue entender lá, dá para gravar qual horário, tem que pagar algum atributo. Todas as burocracias, assim. Não sabe. Então a Missões Film Commission, ela vem com esse objetivo, sabe? Sim. De o produtor que, por exemplo, vai querer vir aqui para a região,
ele entender tudo que funciona. Então ele Mas só entra em contato atrai ele pra nossa região, assim? O que tu tem entendido? Tu falou que tem algumas, né? 3 que tu falaste que... Isso. Essas 3, assim, o que tem atraído essas pessoas pra contar essa história aqui? Vai da articulação da própria Missões Film Commission em levar, né, o potencial local para esses realizadores. Possíveis realizadores. Exatamente, Ou seja, tem, por exemplo, hoje a gente tem a Catedral de Santo Ângelo. Então, a gente precisa sair daqui, chegar nesse público de realizadores e vender o nosso peixe. Entendeu? Entendi. E aí vai desperta o interesse deles para vir aqui. Hoje, devido aos 400 anos, a gente tem bastante informação saindo na imprensa, né? Em tudo, em diferentes níveis, né? Então, atualmente, tem muito produtor, enfim, vendo isso e vindo para cá realizar, né? A nossa história, sem dúvida, é um atrativo, né, Hilber? É um atrativo. Só que aí que tá, fica o controle, no caso, assim, de como é contado isso, é pela visão de fora, né? Entendi. Entendeu? Entendi, É pela visão de fora. Aí que tem até essa questão da gente fomentar interno, né? Exatamente. Porque assim, a gente tem tudo internamente, né? A gente tem um Instituto Histórico de Pesquisa em Santo Ângelo. Então, a parte de pesquisa ali, de história e tudo mais ali, é um lugar legal para se desenvolver. A gente tem a Academia de Letras. Ali tem os escritores, tem, né, toda a galera ali para essa parte de literatura. A gente tem companhias de teatro. Aí artistas para poder estar na frente dos projetos ali na parte de atuação e também desenvolver, né, parte de comunicação, enfim. A gente tem companhia circense em Santo Ângelo, que também, né, auxilia, né, em determinadas coisas ali a parte do cinema audiovisual. A gente tem produtoras audiovisuais, então que tem potencial, tem recurso, enfim. E a gente tem pessoas com bastante ideias de desenvolver seus projetos. Então, se tu olhar... Tem fotógrafos também, né? Que precisa fazer os backstage ali, as fotos still. Então, se a gente olhar o cenário cultural da cidade, no nível macro... Temos muito. Tu tem todos os elementos. Sim. Só que o que acaba acontecendo hoje, no meu ponto de vista? A gente não tem alguém que liga tudo isso. Entendi. Entendeu? Por exemplo, a gente... E também é um pouco debatido a questão dos profissionais da cultura, sabe? Porque muito se fala na questão de cultural, a gente tem cultural, a gente é cultura, a gente tem cultura, a gente difunde cultura, né? Mas quem faz realmente o fazer cultural é o artista. Claro. Entendeu? É ele que realmente vai ali e faz a obra audiovisual, que faz a pintura que tem a ver com as missões, o cineasta que desenvolve o projeto cultural que conta a história das missões, entende? É os profissionais da cultura que fazem isso. Isso é muito pouco falado do meu ponto de vista, sabe? Muito se fala em cultura, mas não se fala nos profissionais. De uma liga para tudo isso daí, né? Exatamente. Hilber, agora são 13h27, eu vou chamar o nosso intervalo. Caramba, passa rápido, quando o papo é bom, passa bem rápido. Hoje eu tô recebendo aqui o produtor cultural e audiovisual Hilber Lima. A gente tá falando aí sobre o potencial das missões como um território de produção audiovisual. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. E a gente já volta. Cafezinho Missioneiro, volta já! Novos Horizontes FM. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Há mais de 120 anos, acreditamos no poder do cooperativismo para transformar vidas. Aqui, você conta com atendimento próximo e humano e ainda contribui para uma sociedade mais próspera. Juntos, geramos impacto positivo e ajudamos a construir um mundo melhor para todos. Quer fazer parte? Abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Corsã, saneamento além do que se vê. Por trás da água que chega à sua casa, existe tecnologia trabalhando todos os dias. O Centro de Operações Integradas da Corsã monitora, em tempo real, estações de tratamento, reservatórios, bombas e redes em 317 municípios. Com inteligência operacional, alterações no sistema podem ser identificadas antes de afetar a população. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das Missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h31. A gente está de volta com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Hoje a gente está falando sobre o audiovisual nas missões com o produtor cultural e audiovisual Wilber Lima. E agora a gente vai falar um pouco dessa geração de desenvolvimento através da cultura, né? Wilber, eu estava dando uma olhada lá no teu Insta, né? Vocês conquistaram aí a aprovação de 2 projetos importantes, né? No âmbito federal. O que essa conquista representa aí para a região? Queria que tu falasse um pouco disso para os nossos ouvintes. Tá. A gente estava falando no primeiro bloco sobre a Missões Filme e Commission, né? Agora a gente entra daí na parte da Missões Cinema Brasil, né? A Missões Cinema Brasil, ela tem como objetivo fazer a parte de gestão, né? E desenvolvimento de obra cinematográfica. Então a gente passou aí ao longo dos meses, né? Tem projeto aprovado via lei de incentivo, no caso a Rouanet, que é a nível federal, né? Sim. E por que é importante esse projeto ser executado aqui, a gente realizar esse projeto aqui? Porque o objetivo da Missões Cinema Brasil é contar as narrativas locais. Boa. Então a gente tem que criar essas narrativas, ver quais tem elas, né? A gente tem hoje mapeado bastante narrativa local que dá para ser explorada em projetos audiovisuais, tem bastante lenda, né? Histórias, enfim, daqui da região das Missões, e o objetivo é levar isso então para as grandes telas dos cinemas e dos streams. Então, ter esses 2 curtas, a gente está com 2 curtas passados, né, nessas leis de incentivos, para já ser executados, já a hora que captar já dá para executar, e a gente está em desenvolvimento um longa-metragem, que daí é para ser um romance e tal, tem a ver com as missões, o pessoal passeando pelas missões e tal, é bem legal. E isso é importante por quê? Os curtas, porque vai para festivais. Então, vai para festival de cinema. A ideia é o quê? A gente realizar em Santo Ângelo um grande evento assim. Sabe aquelas premiere de filme? Claro. Então, por exemplo, a gente vai produzir aqui em Santo Ângelo, com atores locais, desenvolver a economia local. E também fazer a premiere do filme, do curta, enfim, aqui em Santo Ângelo. Então, sempre a premiere dos filmes que a Missões Cinema Brasil fazer vai ser em Santo Ângelo. Claro. Então, vai ter aquele mega evento, tapete vermelho, aí a comunidade pode assistir com pipoca gratuita, essas coisas, tudo bonitinho, entendeu? Que legal. E os telão de cinema com uma experiência 5.0, né? 5.1, 7.1, enfim, ali. Então, essa que é a grande visão, assim, que a gente tem a longo prazo, sabe? Sim, então, isso é muito importante, então, porque tem essa questão de contar a história, essas ações locais, né? Principalmente para contribuir com as marcas que vão estar sendo parceiras da gente. Sim. Mas como também
esse projeto esse curta-metragem, esse produto depois de pronto, ir para as telas dos grandes streamers, né? Hoje a gente tem streamers no streaming que tem curta-metragem, tem entrada de curta, mas para a gente poder colocar lá, a gente precisa ter o produto pronto, entendeu? Então, vamos supor, depois o pessoal que está, por exemplo, Espírito Santo, Bahia ou São Paulo, por exemplo, vai conseguir assistir os filmes daqui, vão se interessar pela história, vão querer saber mais depois, vão entrar nos portais que envolve o turismo aqui da região, vão ver que é legal, que desperta o interesse em conhecer a região e pega um voo em São Paulo, cai aqui e vem conhecer a região e entender essa história de forma real, sabe? Então cria esse senso de desejo em descobrir aquele local que é tema daquele determinado filme, determinado longa, sabe? Determinado curto, enfim. Sim. Então esse é o objetivo, né? Nessa parte local. A gente estava falando um pouquinho no final do primeiro bloco sobre essa parte do desenvolvimento econômico, né? E tem várias questões que envolvem, né? Eu acho que essa parte do trazer, da atração do turista, de pessoas para conhecer, sem dúvida, assim, funciona muito, porque funciona comigo, funciona contigo, né? Quantos lugares a gente despertou interesse por conta de alguma coisa que a gente assistiu. Exatamente. Né? Aí, eu preciso conhecer isso daqui. E aí tu acaba indo lá. E hoje, quando a gente abre uma rede social, se tu fizer uma pesquisa ali de um voo para qualquer lugar, na hora teu algoritmo vai te encher de opções de filme, coisa para tu assistir a respeito daquele lugar. Ou vídeos, né? Vídeos da internet, influencer falando. Muito. Curiosidade. Exato. Agora tem uma questão também que eu acho que é importante, né? Porque de explicar como é que funciona esse modelo de incentivo, né? Que permite aí a participação das empresas. Tu tava falando aí da captação de recursos, enfim, né? Porque depois que a gente conquista lá, né, é contemplado, é aprovado, tem toda... Não dão dinheiro, tá, pessoal? Isso eu acho que é importante a gente deixar isso claro, de como que funciona essa parte, Uber, porque agora que vai vir a parte puxada mesmo, fazer depois a parte gostosa, né? Não, a parte mais de gosto, porque já vai ter o recurso, né? Um grande desafio que a gente enfrenta hoje, tá, é a falta de conhecimento que geralmente as pessoas possuem sobre como funciona realmente a lei de incentivo, tá? As pessoas às vezes acham que tu é um artista, escreve um projeto, que é uma coisa simples de fazer, em uma página, manda pro governo federal, ele te dá o recurso. Na verdade é totalmente oposto, tá? Tem regra, tem legislação, porque o governo não vai simplesmente pegar o recurso, vai te dar, tem contrapartida, tem transparência, não é algo assim, sabe, nas coxas, sabe? E também tem questão de experiência, tá? Então, por exemplo, se eu hoje tenho 12 anos de experiência na área, né? Mas, por exemplo, vamos supor que eu tivesse 1 ano de experiência. Eu não conseguiria passar um projeto e inscrever um projeto. Sim. A nível federal. E é muito difícil fazer isso. Então, o que acontece? E é justo também que seja assim, né? Eu acho que é importante reforçar quem tá aí na estrada há um tempão, né? Mas por que é dessa forma? Porque eles não vão te dar, por exemplo, 700 mil, 500 mil, que seja, né? Tipo, não te dá, no caso, aprovar o teu projeto. Se você não comprovar que você tem a habilidade técnica que você vai entregar aquilo. Porque você tá falando, né, de forma com um dinheiro que realmente é público, né? Claro. Então, basicamente, como que funciona? Você, produtor, vai lá, escreve o projeto e diz lá para o Ministério da Cultura, o MINC, né, no nível federal, que você tem aquele projeto que você gostaria que eles aprovassem o projeto para você captar o recurso. Aí, o MINC vai lá e coloca no Diário da União. Esse projeto aqui está aprovado, com todos os diretrizes, os critérios estão estabelecidos e esse pessoal aqui que escreveu tem capacidade técnica de executar ele, ou seja, entregar o que está proposto. Beleza. Essa é a parte mais fácil. Aí vem a segunda parte mais difícil, que é o quê? Você tem que entrar em contato com uma empresa, vender esse projeto, a empresa tem que estar dentro de alguns critérios e ela tem que aprovar.
E depois disso, e ela aprova, aí sai uma porcentagemzinha pequenininha de imposto lá. Então, por exemplo, vamos supor que a empresa lá tem que pagar 20% de alíquota. 4% apenas desses 20% fica para o projeto. Então, não vai para o federal. Na verdade, vai depois, na verdade, né? Então, um custo que a empresa já teria, né? Um valor que ela Isso, já ia o valor que ela já dispensar teria. era de imposto de renda lá. Por exemplo, eu tenho uma empresa hoje que fatura lá 1 milhão, tá? Eu vou ter que pagar 10% disso pro imposto pro federal. Ao invés de eu já mandar direto o recurso, o que eu posso fazer? Eu posso pegar 4% e dizer que eu vou destinar para um projeto cultural, um projeto audiovisual. E aí esse recurso, como ele é produzido aqui, o nosso projeto, esses 4% entram para Santo Ângelo. Então fica na economia local. Vai para vários artistas. Então acaba ficando aqui esses 4%. Sim. E depois, automaticamente, vai para lá. Então, na verdade, o que o governo basicamente faz? Fica aqui por um tempo, ao invés de ir lá direto, vai para a economia local. Viabiliza aquele viabiliza o projeto, fica na economia local e vai para lá. Porque, por exemplo, esses projetos, quem é ligado ao setor de eventos, né? Tu vai fazer ali um evento de lançamento, tu vai precisar da equipe técnica de áudio, estrutura, tu vai precisar de teus atores, a parte de gravação, né? Tudo isso aí acaba ficando aqui e girando a economia para quem é impactado, né? Sim, sim. Sempre retorna, né? Sempre retorna. E eu acho que, para além do desenvolvimento econômico também, que é super importante e necessário, tem outra esfera também que a cultura permite, né? Que às vezes a gente fala, por que não coloca, então, na saúde? Tá precisando muito mais na saúde, né? Tá precisando... Porque a cultura, ela desenvolve, tem outro tipo de desenvolvimento, né, que é necessário, que faz parte do ser humano em si, né? Então a gente está falando de trazer cultura e arte, porque as pessoas, a música dos Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, né? Balé. Então, assim, é necessário para a formação de um ser humano, da integralidade do ser humano, que se tenha também investimentos em cultura e arte, não só para desenvolvimento econômico, né, mas para essa totalidade. E não tem como misturar os dinheiros, né, quando a gente fala de dinheiro público. Quando o dinheiro vem para a saúde, ele é para a saúde. Quando o dinheiro vem para a educação, ele é para a educação, justamente porque a gente está falando da integralidade de uma sociedade, né, Hilber? A sociedade ela é dividida por setores, como se fosse, né? Como se fosse uma empresa, e tu tem os setores ali. Tu tem o setor da saúde, tu tem o setor da cultura, tu tem o setor da estrutura, enfim, tem vários setores. O setor do turismo. Então, quando o governo, enfim, planeja os seus orçamentos, ele destina determinados valores para cada setor. Cada lugar, Então, não tem como tu pegar o setor... Por exemplo, destinou tanto para a cultura, vou transferir para a saúde. Não tem como, porque são orçamentos separados. Separados, né? Exatamente. E eu acho que o pessoal tem um pouco desse entendimento, porque eu acho que também tem uma questão que o pessoal acha que tudo é arte, né? Tudo é artista, né? E, na verdade, a gente tem classificações também dentro do setor cultural sobre isso, né? Todos que jogam... Eu jogo basquete também, tá? Então, todos que jogam basquete são profissionais da área? Não são, entende? A mesma coisa que tem com a cultura. Nem todos são artistas. Não é só porque eu estou em casa e eu toco um violão, eu sou profissional. Eu posso ser artista, mas eu não sou profissional daquela área. Entendeu? Então, acho que cada vez mais também a gente tem que profissionalizar mais a parte cultural, no sentido de ter mais profissionais, realmente, assim, quem são os profissionais da cultura. Envolvidos e ganhando que realmente aquilo ali. Porque, no meu ponto de vista, né, o que faz por hobby é o cara que pega lá o violão, toca, né, faz por hobby. Aí depois disso tem o amador, que no meu ponto de vista ele toca no barzinho, não tem as músicas próprias ainda, tá desenvolvendo a primeira música, o próprio LP, entendeu? Aí depois tu vai ter o semi-profissional, o cara que já tem umas 3, 4 músicas, o cara que já não toca somente nos bares de Santo Ângelo, mas toca nos de fora, entendeu? E aí depois tu tem a galera profissional, que 100% da renda dele vem da arte que ele produz dentro daquela localidade, ou fora, né? Sim. Entendeu? Então, isso aí eu também acho que às vezes o pessoal não tem muito, acho que fica muito no senso comum, tipo assim, todo mundo é artista, sabe? Nem todos somos jogadores profissionais, né? Nada como conhecimento. Agora, outra coisa também que impacta, e eu acho que é importante a gente reforçar quando a gente fala de arte e desenvolvimento econômico, cultura, enfim, é que a gente impacta turismo,
né? O setor de hotelaria, o setor de gastronomia, a questão do comércio local, né? Quando a gente consegue atrair pessoas para cá. Então, todo mundo ganha. Então, mais uma vez, isso também vem, né, de encontro, né, a esse discurso, e é importante reforçar que de encontro contra, né? Esse discurso de que, não, né, seria muito mais vantajoso investir na saúde do que em cultura, em arte, porque é uma cadeia, né, de desenvolvimento quando a gente fala de investimento cultural. Tu tem os profissionais, né? Que nem a área da saúde, não, e até para além dos profissionais, né? Sim, o impacto, né? Exato, o impacto dentro da comunidade, entende? Porque é o cara lá do hotel, é o cara do restaurante, o comércio local que começa a vender muito mais. É que sabe o que eu acho que acontece, agora que nessa conversa eu estava pensando aqui, que o que acontece? Quando tu pega uma área, por exemplo, da saúde, tu tem ali uma formação naquilo, né? E geralmente o artista, às vezes ele não tem uma formação específica, porque é longe daqui de Santo Ângelo para tu se formar em alguma coisa. Tu vai ter Santa Maria mais perto, né? Aí depois tu vai ter Porto Alegre, dependendo ali se for. Então tu precisa sair de Santo Ângelo para ir lá. E muita base artística da cidade aqui é de forma de realmente prática, né? Sim, autodidata. Autodidata. Você fazendo, você indo em festivais, participando, entende? E também tem essa questão aí. Então, por isso que é importante fomento, né? Então, claro. É importante fomento, pra importante desenvolver mais profissionais. Para desenvolver mais profissionais. E quando eu falo isso, a partir do momento que a gente foca nos profissionais, quem que faz por hobby vai conseguir depois se desenvolver, porque tu vai ter um mercado, entendeu? Sim. Entende? E daí vai conseguir... É o fortalecimento que tu falava no então primeiro fortalece, bloco, né? Exato. Então fortalece os profissionais. Quanto mais produção artística os profissionais vão desenvolver, mais quem faz por hobby automaticamente vai migrando conforme acha interessante chegar lá, entendeu? Sim. E se transformar o outro profissional. Claro. Então a lógica é essa. Tinha 13h46, eu vou chamar outro intervalo aqui. Hoje a gente está falando sobre cultura, economia criativa e o futuro das missões aí através do audiovisual. Próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre sonhos, desafios e o legado aí que queremos construir para os próximos 400 anos da nossa região. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. Cafezinho Missioneiro, volta já! Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições de taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Corsã, saneamento além do que se vê. A água que chega à sua casa passa por controle constante. Todos os dias, a Corsã coleta e analisa milhares de amostras, monitorando parâmetros de qualidade exigidos pela legislação. Por trás de cada copo d'água, existe tecnologia, laboratório e profissionais cuidando da saúde da população. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar.
Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito, mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h51, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde hoje, falando sobre cultura, economia criativa e o futuro das missões através do audiovisual. Agora a gente vai falar um pouco sobre quem que vai contar, né, todas essas histórias aí nos próximos 400 anos. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. E Uber, tu costuma dizer que as histórias das missões merecem ganhar as telas, né? Eu também acho que merece. Por que tu acha que merece? Respondendo a tua pergunta que tu colocou aí, quando tá fazendo a introdução aí, né, antes de falar dos patrocinadores, né? Nós vamos contar essa história, né? Nós vamos contar essa história, não vamos deixar as outras pessoas contar, né? Por favor, né? Exatamente. E agora, devido a essa introdução que eu fiz, eu esqueci a tua pergunta. Por que tu acha, por que tu diz que a história das missões merecem ganhar as telas? Porque é muito rica, né? Sim. Quando tu começa a pesquisar sobre, tu começa a investigar sobre, ela é uma história muito rica e muito importante que acabou acontecendo aqui, né? Sim. Então, não só como merece, mas eu acho que deve, né? Do meu ponto de vista, ganhar as telas, sabe? Porque tu olha Game of Thrones, entendeu? E tu olha as histórias das missões, dá pra fazer uma série gigantesca com potencial narrativo muito forte e que atinge, assim, milhões de pessoas, sabe? Então, ou seja, eu vejo muito essa questão de potencial narrativo, sabe? Aqui nas missões, e vejo que é pouco explorado, obviamente, e só vai começar a ser bem explorado a partir do momento que a gente fazer, né? Sim. A gente começar a criar, né? Sim. Então, acho que é por aí, sabe? Sim. Sabe que a questão do produzir o audiovisual aqui nas missões também, acho que combate um pouco essa ideia de que a nossa região precisa buscar o reconhecimento de fora, né? Que a gente precisa esperar que as coisas venham de fora e aconteçam aqui, né? E a gente, no meu ponto de vista, se a gente mesmo não quer contar, por que a gente vai... Por que outra pessoa vai vir, entendeu? Então a gente tem que fomentar dentro e automaticamente fora vai começar a olhar. Sim, sim. Um reflexo, exemplo disso é esse projeto dos 400 anos das missões, né? Sim, com certeza. Isso é um exemplo prático. Começou aqui localmente, for desenvolvendo, demorou, diz que um tempão, né? Até ele tomar a proporção de agora os 400 anos. Isso tem sido um trabalho, né? Olha o retorno que tá dando, sabe? Extremamente positivo pra região, sabe? Tu falou antes da companhia circense que a gente tem aqui, né? A gente recebeu Burzum. Aqui o pessoal do Burzum na sexta, acho que retrasada. E eles vieram nos contar que eles participaram do evento dos 400 anos em Brasília. Olha só que 10 dias de evento, retratando lá, né, a nossa história. Uma baita companhia. Baita companhia. Agora, assim, ainda falta, né, bastante pra gente consolidar essa cadeia audiovisual aqui na nossa região. E falta também, daqui a pouco, né, minha visão isso, mas acho que despertar um pouco também os jovens, né, para essas carreiras ligadas ao cinema, ao audiovisual, como tu disse antes, o mais próximo que tem aqui, Santa Maria, enfim, então a gente tem pouco disso acontecendo, né, e eu acho, como quase tudo, né, perpassa a educação,
Acho que também as escolas, né, as universidades têm um papel importante, né, nessa construção aí da gente ter mais profissionais que despertem para esse lado. Como que tu entende isso, desse desafio de desenvolver esses profissionais que a gente falava no bloco anterior? Pois então, primeiro eu quero agradecer ao Senac, tá? Porque eu tô lá de curso, eu tô fazendo um curso, me chamaram para ser professor, tu acredita? Eu não tinha muito essa ideia, mas eu achei interessante porque vai em conta nessa pergunta que tu falou. Ter iniciativas, né, de universidades, enfim, todo esse pessoal que é ligado à educação, por exemplo, o Senac, possibilitou a abertura de um curso gratuito de edição de vídeo, que basicamente agora estou abordando lá coisa de produção audiovisual. Então no final lá eles vão sair fazendo vídeo, entendeu? De forma profissional. Sim. Então, e de forma gratuita, Dani, tu acredita só? De forma gratuita. A pessoa vai lá, se inscreve, tem 4 meses de curso, são 272 horas. Um monte de hora, né? 272 horas. E a pessoa sai lá com um certificado, sabendo produzir, criando um material dele audiovisual pronto a nível de mercado. Então, ter mais iniciativas como essa de fomento é muito importante, porque tu começa a trabalhar a base, né, desses profissionais. E é importante também falar sobre a questão de mecena. É um termo antigo, mecena, na verdade, não sei se tu já conhece, mas antigamente tinha, né, os financiadores da arte, né? Então, Michelangelo, Picasso e tudo mais, tinha os mecenas, né? Que hoje, na verdade, são empresas que liberam, no caso, que aprovam o recurso para o artista ir lá, através de projeto de lei de incentivo, poder executar, né? Sim. Então isso é bem importante também reforçar, né? A gente precisa mais de empresários que se coloquem nessa posição dos famosos mecenas antigamente, né? Que hoje, né? Para poder também fomentar essa parte de criação, sabe? Sim. Porque a gente tem bastante hoje aqui na região a parte de circulação, né? Quando o artista já produz, mas e o fomento para fazer o livro, para fazer a pesquisa, para fazer a literatura, enfim, né? A parte do livro e tudo mais, para fazer a produção audiovisual, para fazer o curta, entende? Sim. Para fazer a música, entende? E até que esse profissional, esse futuro profissional, possa de fato viver disso, né? Para que isso fortaleça de verdade. O que tu imagina aí que o público brasileiro ainda não conhece sobre as missões e que isso mereceria ser contado através Não conhece das missões? E que isso mereceria um filme, assim. Fiquei na dúvida, assim, será que as lendas... o pessoal sabe das lendas? É sensacional, tipo, né? A lenda da cobra grande, a lenda enfim, outras que tem aí. Será que saberia? Eu acho que não. Acho que isso aí é uma coisa que isso é legal de ser contado, né? Muito legal mesmo, né? Porque lenda mexe com o imaginário, né? Eu adoro. A pessoa... sabe que existe uma lenda aqui em Santo Ângelo, que até meu pai contava isso pra mim, que diz que existe um poço que liga São Miguel das Missões a Santo Ângelo, que esse poço, na verdade, fica em Santo Ângelo, e daí tu chega em determinado momento desse poço que tu não consegue, eles não conseguiram mais avançar nisso, entendeu? Que é uma rota que liga por baixo da terra. Olha só que curioso isso. Que curioso, muito curioso, interessante, né? E pode ser uma ficção, pode ser uma realidade, a gente não sabe. Sim. Mas olha só como instiga, como já desperta, né? Desperta interesse em saber, será que realmente tem, será que não tem, né? Sim. Isso também é legal. Quem tem lá e tal. Não, tem muita história, Imagina né? transformar isso aí num longa. Sim. Que a gente faz e diz que realmente tem, entendeu? Pô, sim. Incrível. Agora vamos dar uma sonhada antes de finalizar. Vamos. Sonhar é grátis, né? Não custa dinheiro. É de brinde aqui no cafezinho. Daqui 10 anos, como que tu gostaria que a produção audiovisual missioneira fosse reconhecida? A nível nacional, né? Esse é o objetivo, né? No mínimo, né? No mínimo, No mínimo. Nível nacional. Eu iria mais longe, né? Reconhecimento internacional, aqui todo o Mercosul de barbada, né? Pra gente poder divulgar aqui, verdade. Né? Dá pra trabalhar bem a região, né? Muito. As fronteiras nossas. Muito. Eu acho que é isso, acho que é ser reconhecido, ter essas histórias sendo colocadas nas telas, né? Sim. Eu acho que já seria de grande ajuda aí pra região. Seria muito bem-vindo, né? Bem factível esse sonho, né, Elber? Bem factível. Bem factível. É possível, né?
Uber, a gente vai finalizando, agora são 14 horas, quero te agradecer mais uma vez, tá? Eu que agradeço, a gente foi rápido o cafezinho de hoje, né? Mas foi muito bom. Já fica aí o convite pra te voltar outra vez, pra gente seguir mais. Assim que tiver alguma novidade, tu sabe que o cafezinho tá de portas abertas aí pra gente poder conversar sobre isso. Já a gente vai trocando uma ideia. Vamos trocando uma ideia. Hoje a gente entendeu... E agradeço a audiência também, né? Por ter escutado a gente. Se tiver pergunta, manda aí que eles respondem depois. Sim, já vou segue mandar lá, esse pepino pra você. Lima, né? Hoje a gente entendeu que preservar a história não significa apenas proteger o que ficou no passado, significa encontrar novas formas de fazer essa história continuar viva, inspirando pessoas, movimentando a economia e fortalecendo o orgulho de pertencer às missões. O futuro das missões está escrito pelas escolhas que a gente faz hoje, e talvez uma das mais importantes seja continuar contando, preservando e valorizando as nossas próprias histórias. Meu agradecimento mais uma vez ao produtor cultural e audiovisual Hilber Lima aí pela nossa conversa e pela visão de futuro que ele compartilhou com a gente hoje. Meu agradecimento aos nossos parceiros Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar e CDL Santo Ângelo, e hoje especialmente ao Tenondé Parque Hotel, porque é um empreendimento que compreende que receber bem também é valorizar o território onde se está inserido. E apoia a região, né, no cinema. Exatamente, né? Porque quem visita as missões leva consigo muito mais lembranças, né? Leva experiências, leva cultura, leva história, hospitalidade do nosso povo. E toda a grande história também merece e começa por uma boa acolhida. Obrigada pra ti que esteve conosco aqui, obrigada pela companhia. Amanhã tem mais cafezinho. Tchau, tchau.